Uma revelação que abalou os alicerces do Vaticano. Fiel, teólogo, acadêmico, trouxe mais perguntas do que respostas. O que parecia um silêncio eterno, guardado a 7 chaves por séculos, foi finalmente exposto. O Papa Leão XIV, num ato de coragem inigualável, desafiou a história conhecida e colocou em xeque a percepção global sobre a instituição mais antiga do cristianismo. A notícia, que combina mistério, política e história, gerou um debate imediato. E não se trata de um simples detalhe histórico, pessoal. É um segredo que, até hoje, só os pontífices mais próximos do trono de São Pedro haviam conhecido. Isso é, de fato, a história do mundo. Filho disperso, que está assistindo esse vídeo nesse momento, conta pra gente nos comentários onde você está nesse momento ouvindo essa grandiosa revelação. Faça parte dessa grandiosa comunidade, meus queridos. Que a graça divina lhe alcance nessa descoberta de hoje. Na manhã de 14 de agosto de 2025, o Papa Leão XIV convocou uma reunião extraordinária no Palácio Apostólico. Convidou historiadores de renome, cardeais eméritos e representantes de várias ordens religiosas. O que se esperava ser uma sessão rotineira de atualização doutrinal se transformou em algo que ficará marcado nos anais do Vaticano. A atmosfera era de uma tensão contida, uma incredulidade palpável. Ninguém sabia o que esperar, e todos pressentiam que o Papa estava prestes a revelar algo que mudaria para sempre a narrativa da Igreja. Leão XIV, um pontífice conhecido por sua firmeza doutrinal, sua posição conservadora em assuntos pastorais, iniciou sua intervenção com palavras medidas, mas carregadas de intenção. O que vou compartilhar hoje não é uma especulação, nem uma interpretação moderna. É um fato histórico que permaneceu oculto por séculos, não por negligência, mas por necessidade. Sabe, o Papa fala da necessidade de proteger a fé, de agir em sabedoria, não para dividir, mas para fortalecer. Me vem à cabeça as palavras de Jesus quando ele diz em João 8, "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Os historiadores presentes, muitos com décadas de estudo nos arquivos do Vaticano, trocaram olhares. Alguns balançavam a cabeça lentamente, reconhecendo a magnitude do que escutavam. Outros, incrédulos, se perguntavam como um segredo de tal calibre permaneceu intacto por tantas gerações. A tensão aumentou quando Leão XIV levantou um manuscrito antigo, escrito em latim com uma tinta desbotada, e o colocou sobre a mesa central. Explicou que o documento era um registro desconhecido que continha decisões que moldaram a trajetória da Igreja e que até agora tinham sido mal interpretadas. Durante séculos, continuou o Papa, se ensinou que certos decretos e tradições nasceram da prática comum ou de interpretações populares. Hoje revelamos que muitas dessas decisões surgiram de um contexto específico, de uma estratégia deliberada, projetada para proteger a fé e a unidade da Igreja, diante de ameaças externas que, em sua época, pareciam insuperáveis. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém ousou interromper. O ar parecia carregado de eletricidade. Até os cardeais, acostumados a debates intensos, ficaram estranhamente calados. Leão XIV continuou. Este segredo não é trivial. Entendê-lo nos obriga a reinterpretar como percebemos a história da nossa Igreja e nos convida a reconhecer a sabedoria e o discernimento de nossos predecessores, que agiram com fidelidade e prudência, mesmo quando suas decisões foram incompreendidas pela maioria. Uma das primeiras reações foi de espanto, surpresa com o detalhe de nomes e datas mencionados no manuscrito. O Papa não só citou papas e cardeais, mas apresentou provas de decretos, cartas privadas e registros ocultos que só existiam em arquivos quase inacessíveis. Alguns dos nomes mencionados correspondiam a figuras históricas, cuja reputação havia sido questionada. A revelação do Papa oferecia uma nova lente, um novo prisma, para interpretar suas ações, mostrando que sua fidelidade e visão estratégica haviam sido muito mais profundas do que a história convencional reconheceu. Em paralelo, a mensagem do Papa teve um efeito imediato fora do Vaticano. A imprensa internacional começou a espalhar a notícia com manchetes sensacionalistas. O segredo que mudou a história do Vaticano. Papa revela o inimaginável. Nas redes sociais,
a discussão explodiu. Historiadores, teólogos e leigos compartilhavam teorias, análises e questionamentos sobre o alcance real dessa revelação. O documento apresentado também continha referências a rituais e práticas que, embora mencionadas em textos antigos, nunca haviam sido consideradas parte da doutrina oficial. O Papa explicou que esses elementos foram introduzidos em momentos críticos da história para preservar a coesão interna da Igreja frente a conflitos políticos, heresias e divisões. A evidência sugeria que muitos dos atos e decisões que pareceram arbitrários tinham um propósito estratégico: proteger a fé de milhões de crentes. Leão XIV enfatizou que a revelação desse segredo não deveria ser interpretada como uma tentativa de glorificação pessoal, nem como uma crítica às gerações anteriores, mas sim como um chamado a uma compreensão profunda da história e da fidelidade à missão da Igreja. A verdade histórica, ele afirmou, é um presente que devemos receber com humildade e discernimento. Isso me lembra de uma passagem em Provérbios 11 que diz: "A integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói." A história, ele disse, nem sempre foi linear nem simples. E só ao compreender as motivações e os contextos por trás das decisões passadas, podemos valorizar a profundidade da tradição que nos foi transmitida. Nos dias seguintes, jornalistas e acadêmicos começaram a analisar cada palavra do Papa Leão XIV, tentando desvendar nuances ocultas e antecipar suas possíveis implicações. A impressão geral era que o Papa tinha conseguido o que poucos tentaram: trazer à luz um segredo guardado por séculos e, ao mesmo tempo, provocar uma reflexão global sobre a história e a fidelidade da Igreja. A combinação de mistério, história e autoridade papal transformou a revelação em um fenômeno global. Em suma, o que começou como uma reunião ordinária se transformou em um acontecimento que marcará a história do catolicismo contemporâneo. A decisão do Papa Leão XIV de revelar este segredo desafia a narrativa estabelecida e oferece à humanidade um vislumbre sem precedentes da profundidade estratégica e pastoral dos pontífices que nos precederam. A revelação provocou um terremoto na estrutura interna do Vaticano. No dia seguinte à sua intervenção, vários dicastérios, que são os ministérios da Santa Sé, começaram a revisar documentos antigos, alguns esquecidos há séculos, em busca de referências que pudessem corroborar ou esclarecer o que foi exposto. Os arquivos, que normalmente ficam fechados ao público e são acessíveis apenas a um círculo muito restrito de acadêmicos, de repente se tornaram o centro de um frenesi intelectual e administrativo. Entre os documentos revisados, encontraram cartas privadas entre pontífices medievais e conselheiros laicos, nas quais se discutiam estratégias para proteger a Igreja de conflitos políticos. O surpreendente era a clareza com que essas cartas revelavam um padrão de decisões deliberadas e prudentes, muitas vezes escondidas sob a aparência de simples decretos administrativos ou rituais eclesiásticos. Segundo os especialistas, esses registros demonstravam que a Igreja havia administrado segredos estratégicos com um rigor que superava qualquer expectativa sobre uma organização religiosa. Enquanto isso, a notícia chegou aos meios de comunicação internacionais com um impacto imediato. Os títulos falavam de "O segredo que mudou a história do Vaticano. O Papa revela o inimaginável." As redes sociais se encheram de debates e teorias, algumas baseadas em informações verificadas, outras puramente especulativas. Analistas políticos e acadêmicos publicavam artigos e vídeos detalhando os possíveis alcances da revelação. Entre os testemunhos mais reveladores estava o de Irmã Magdalena, uma historiadora e monja de uma ordem contemplativa que dedicou mais de 40 anos ao estudo de manuscritos antigos. "Isto não é apenas um registro histórico", ela disse. "É um testemunho do pensamento estratégico dos papas medievais. Cada decisão, cada ritual, cada decreto tinha um propósito concreto que ia além da política local e visava proteger a unidade da Igreja e a fé de seus seguidores." Mas a revelação não se limitava a documentos ou cartas. Também incluía uma série de códices ilustrados que descreviam ritos e práticas que haviam sido deliberadamente ocultados ou reinterpretados. Segundo o Papa, esses códices foram criados para instruir os pontífices e seus conselheiros sobre como manter a coesão interna e enfrentar ameaças externas sem comprometer a fé. As ilustrações mostravam cenas que combinavam elementos
acontecimentos históricos e simbólicos, oferecendo uma visão inédita de como a Igreja protegeu seus valores. À medida que os especialistas examinavam o conteúdo, surgiram debates sobre a real intenção por trás dessas ações. Alguns historiadores defendiam a perspectiva do Papa, que eram estratégias prudentes e necessárias para preservar a unidade. Outros, no entanto, questionavam a ética de manter segredos tão prolongados, argumentando que a falta de transparência gerou mal-entendidos e desconfiança. Essa discussão não demorou a transcender as fronteiras do mundo acadêmico e chegou a seminários e universidades em todo o planeta. Em paralelo, o Papa Leão XIV decidiu abrir um canal de diálogo com certos especialistas para avaliar as implicações de sua revelação. Formou um comitê seleto, cuja missão era estudar os documentos e propor abordagens de difusão responsável. A tarefa era delicada: equilibrar a transparência com a proteção da integridade doutrinal e da fé de milhões de fiéis. Entre as descobertas mais surpreendentes estava a evidência de decisões que foram reinterpretadas erroneamente por gerações posteriores. Por exemplo, descobriu-se que decretos considerados fruto de caprichos políticos, na verdade, tinham um propósito claro: salvaguardar comunidades inteiras de heresias ou conflitos externos. Os historiadores começaram a reescrever partes da narrativa tradicional, incorporando essas novas descobertas. Mas alguns teólogos levantaram perguntas mais profundas. O que significa para a fé contemporânea saber que decisões-chave da Igreja foram tomadas em segredo por séculos? Até que ponto a proteção da unidade justifica a falta de transparência? Leão abordou essas questões em audiências privadas, reiterando que a revelação buscava fortalecer, não enfraquecer a fé. A história de nossa Igreja está cheia de decisões difíceis, ele afirmou. Não se trata de esconder a verdade, mas de proteger a integridade da fé diante de ameaças que muitos não podiam compreender na época. O impacto internacional foi imediato. Conferências e seminários surgiram em universidades focados em analisar as implicações históricas, teológicas e éticas do segredo revelado. A magnitude da revelação gerou um fenômeno que foi além dos limites do Vaticano, tornando-se um tema central em discussões sobre história, ética e fé. Entre os fiéis, a reação foi mista. Muitos se sentiram inspirados pela coragem do Papa ao revelar a verdade, apreciando a profundidade da estratégia de seus predecessores. Outros, no entanto, ficaram confusos e desconfiados, perguntando por que segredos tão importantes haviam permanecido ocultos por tanto tempo. A tensão entre a compreensão histórica e a percepção emocional da fé marcou um debate que promete durar anos. Ao final da segunda semana, Leão XIV ofereceu uma conferência pública, reafirmando a importância de entender a história com rigor e respeito. Ele insistiu que a revelação não modificava a essência da fé, mas oferecia uma nova perspectiva sobre a responsabilidade histórica dos papas. A Igreja nunca mais será vista da mesma maneira, ele disse. E ele estava certo. A história dos segredos do Vaticano começava a ser reescrita sob a luz da verdade. A pressão sobre os arquivos do Vaticano aumentou exponencialmente. Jornalistas, criptógrafos, especialistas em manuscritos, todos ansiosos para decifrar cada detalhe. O Vaticano, no entanto, implementou um protocolo extremamente seletivo. Apenas um comitê de especialistas podia revisar os códices originais. Entre as descobertas mais comentadas estava um conjunto de cartas dos séculos XI a XV, que não só detalhavam decisões estratégicas frente a conflitos, mas também continham referências a um objeto misterioso, descrito em termos crípticos e simbólicos. Alguns historiadores o chamaram de o Testamento Secreto, um conjunto de instruções e advertências que, segundo os documentos, deveria ser revelado apenas em circunstâncias excepcionais. O Papa Leão XIV confirmou que os documentos incluíam esse testamento secreto. Ele explicou que seu conteúdo não era um artefato físico, mas uma série de códigos, estratégias e ensinamentos ocultos, transmitidos por séculos. Seu propósito era preservar a unidade e a integridade moral da Igreja. A decisão de revelar esse conhecimento não foi tomada de ânimo leve. Respondia a mudanças globais que exigiam que a Igreja mostrasse transparência, fortalecesse a fé e restaurasse a confiança perdida em certas decisões históricas. A interpretação dos textos provocou debates apaixonados. Alguns especialistas diziam que certos
Certos trechos pareciam advertências sobre a manipulação política da fé. Outros, que continham diretrizes sobre a gestão ética da Igreja. A nível internacional, a reação não demorou. Governos e líderes religiosos emitiram comunicados, sabendo que a revelação poderia ter implicações políticas e diplomáticas. A diplomacia se tornou um jogo delicado de interpretações, onde cada palavra do Vaticano era analisada minuciosamente. A comunidade acadêmica se mergulhou em um frenesi de publicações. Universidades organizaram simpósios para decifrar o simbolismo dos códices. Criptógrafos modernos tentaram reconstruir padrões e códigos que pudessem revelar mensagens ocultas. Um dos pontos mais polêmicos surgiu quando pesquisadores identificaram referências a um evento global profetizado nos códices. A interpretação desse evento gerou um debate acalorado. Alguns especialistas o vinculavam a crises sociais futuras, enquanto outros o consideravam uma metáfora sobre a unidade da Igreja. Leão interveio pessoalmente, esclarecendo que qualquer interpretação deveria ser tratada com cuidado, evitando alarmes desnecessários. Paralelamente, um códice adicional, ainda mais misterioso, apareceu nos arquivos secretos, relacionado ao Testamento Secreto. Este documento continha símbolos ainda mais complexos e referências a pactos e alianças entre pontífices e líderes laicos ao longo da história. A autenticidade foi confirmada, mas sua interpretação se mostrou ainda mais complicada. Alguns pesquisadores sugeriam que continha chaves para decisões éticas e políticas que poderiam ser aplicadas no mundo moderno. Outros alertavam para o risco de má interpretação. Leão XIV, consciente dessas tensões, insistiu que a revelação tinha como objetivo educar e fortalecer a fé, não gerar polêmica. A história, ele disse, pode ser poderosa, mas deve ser manejada com responsabilidade. Como um jardineiro cuida de uma planta rara, a Igreja precisava cuidar de sua própria história. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, nos lembra o salmista em Salmos 119. À medida que os detalhes do Testamento Secreto eram cuidadosamente filtrados, surgiam histórias sobre como alguns papas haviam usado esses conhecimentos em momentos críticos. Descobriu-se evidências de estratégias aplicadas durante a Peste Negra, os conflitos políticos na Itália e as tensões religiosas em diversas regiões da Europa. Em cada caso, as ações tomadas pareciam ir além da simples diplomacia. Elas refletiam um planejamento profundo e um entendimento avançado da psicologia humana, da política e da fé. Os historiadores começaram a reconhecer que o impacto dessas estratégias moldou a história da Igreja de uma forma muito mais significativa do que se pensava. Entre os fiéis, a reação continuou a ser uma mistura de assombro e desconcerto. Alguns expressaram admiração pela visão e pela previsão dos pontífices anteriores. Outros, no entanto, manifestaram inquietação pela ideia de segredos tão poderosos, mantidos por séculos. Leão XIV, por sua vez, abordou essas preocupações em vários discursos públicos, reiterando que a revelação não afetava a doutrina nem a essência da fé, mas oferecia um entendimento mais profundo da responsabilidade histórica dos papas. Não buscamos mudar a história, mas iluminá-la, ele afirmou. Finalmente, o comitê nomeado pelo Papa começou a estruturar um plano de divulgação gradual. A ideia era publicar análises acadêmicas, reproduções verificadas dos códices e resumos interpretativos que pudessem ser compreendidos por um público amplo, sem distorcer o conteúdo original. Essa abordagem permitiu que a revelação mantivesse sua integridade histórica, ao mesmo tempo em que oferecia à comunidade global a oportunidade de refletir sobre os segredos guardados por séculos e sua relevância no mundo contemporâneo. A revelação do Papa Leão, longe de ser um simples ato simbólico, tinha desencadeado um fenômeno histórico sem precedentes. A abertura controlada de um conhecimento guardado por séculos foi capaz de redefinir a percepção pública sobre a história da Igreja. E enquanto os documentos continuavam a ser estudados e decifrados, ficou claro que a narrativa histórica e a compreensão global da Igreja nunca mais seriam as mesmas. A revelação gerou um terremoto midiático de proporções históricas. Os principais canais de notícias, tanto impressos quanto digitais, dedicaram capas inteiras ao Testamento Secreto, especulando sobre seu conteúdo
e suas possíveis implicações para a Igreja e para o mundo. As redes sociais explodiram com teorias e debates acalorados. Cada novo detalhe vazado causava um aumento exponencial na atenção pública. A opinião global se dividiu entre os que viam a revelação como um ato de coragem e transparência e os que a percebiam como um risco desnecessário para a estabilidade institucional. Entre os líderes políticos, a reação foi igualmente intensa. Alguns governos mostraram um interesse prudente e diplomático, cientes de que os documentos poderiam conter informações históricas relevantes sobre tratados, conflitos e estratégias geopolíticas medievais. Outros adotaram uma postura mais cautelosa, evitando comentários diretos, mas enviando representantes a Roma para receber explicações detalhadas sobre os códices. A diplomacia se tornou um jogo delicado, onde cada palavra do Vaticano era analisada minuciosamente. Em paralelo, líderes religiosos de diversas denominações começaram a emitir declarações. Algumas igrejas protestantes e ortodoxas expressaram assombro com a sofisticação histórica dos pontífices e sua capacidade de antecipar cenários críticos. Outros demonstraram preocupação, temendo que a exposição desses segredos pudesse reinterpretar eventos históricos e questionar a moralidade de decisões passadas. Leão, antecipando essa reação, programou uma série de encontros privados com líderes de diferentes confissões para contextualizar os achados e garantir que o conhecimento revelado não gerasse mal-entendidos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Me faz lembrar as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4:8. A Igreja, mesmo em seus momentos mais desafiadores, manteve a fé inabalável. Dentro do Vaticano, no entanto, as tensões internas vieram à tona. Alguns cardeais, mais conservadores, começaram a questionar a conveniência da divulgação. Argumentavam que revelar estratégias e advertências históricas poderia colocar em risco a autoridade da Igreja. Por outro lado, um grupo de teólogos progressistas apoiava a transparência, afirmando que a revelação fortalecia a fé, mostrando que a Igreja enfrentou desafios complexos com responsabilidade e visão estratégica. As reuniões do Conselho Pontifício se tornaram tensas, com debates que duravam horas. Enquanto isso, os acadêmicos com acesso limitado aos códices começaram a publicar ensaios preliminares. Algumas análises destacavam padrões surpreendentes, estratégias de mediação política avançadas, conhecimentos de psicologia aplicada e sistemas de comunicação codificada. Esses achados geraram assombro até mesmo em historiadores seculares. Um dos pontos mais polêmicos surgiu quando um grupo de pesquisadores identificou referências a um evento global profetizado nos códices, descrito em termos crípticos. A interpretação desse evento gerou um debate acalorado. Leão interveio pessoalmente, esclarecendo que qualquer interpretação deveria ser tratada com cuidado. Paralelamente, um misterioso códice adicional, ainda mais complexo, apareceu nos arquivos secretos. Sua autenticidade foi confirmada, mas sua interpretação se mostrou ainda mais complicada. Alguns pesquisadores sugeriam que ele continha chaves para decisões éticas e políticas que poderiam ser aplicadas no mundo moderno. No plano público, a reação dos fiéis foi diversa. Milhares de cartas e mensagens chegaram ao Vaticano, algumas expressando gratidão pela transparência, outras questionando a prudência de revelar segredos tão antigos. Fóruns de discussão online se encheram de debates sobre fé, história e ética. Leão XIV, consciente da magnitude do impacto, decidiu organizar uma série de conferências onde acadêmicos e representantes do Vaticano explicariam os achados de forma gradual e controlada. A transparência, embora necessária, também expôs a instituição a um escrutínio sem precedentes. Dentro desse clima de tensão, o Papa Leão reafirmou seu compromisso com a revelação gradual. Em discursos, ele destacou que o objetivo não era gerar polêmica, mas fortalecer a fé e o entendimento histórico. Cada segredo revelado tem um propósito, ele declarou. Não se trata de mudar a história, mas de iluminá-la, de aprender com ela e de construir um futuro mais consciente de nossas raízes e responsabilidades.
À medida que os dias passavam, a tensão dentro do Vaticano se tornou cada vez mais palpável. Alguns cardeais conservadores começaram a organizar reuniões discretas, questionando a prudência de Leão. Argumentavam que certos fragmentos dos documentos podiam ser interpretados de forma negativa, gerando dúvidas sobre decisões passadas. Suas vozes, embora contidas, começaram a ganhar força. Enquanto isso, o Papa não permanecia inativo. Consciente dos riscos, ele convocou um grupo seleto de especialistas em história e ética, instruindo-os a revisar cada linha dos documentos. Seu objetivo era duplo: preservar a integridade da informação e garantir que a narrativa oficial destacasse a intenção pedagógica e espiritual por trás de cada segredo. O Papa enfatizava que os documentos não eram armas para julgar o passado, mas ferramentas de aprendizado. A nível internacional, a filtragem de fragmentos parciais provocou um turbilhão de especulações. Alguns meios de comunicação sensacionalistas afirmavam que os papas medievais haviam conspirado com monarcas para manipular a história. A Santa Sé reagiu rapidamente, emitindo comunicados oficiais e sinalizando que qualquer interpretação fora de contexto distorcia a intenção dos documentos. Leão XIV, em um gesto incomum, decidiu participar de uma transmissão televisiva ao vivo, explicando diretamente ao mundo que a revelação buscava a compreensão histórica e espiritual. Enquanto a atenção midiática crescia, surgiram movimentos de opinião entre os fiéis. Alguns grupos organizaram vigílias e fóruns de discussão. Outros, no entanto, começaram a questionar a autoridade da Igreja sobre a interpretação da história. O Papa reconheceu essas preocupações, mas insistiu que a chave estava no contexto. A intenção dos líderes históricos deve ser entendida à luz das circunstâncias de sua época, não através do prisma da moralidade contemporânea, ele disse. O Papa também enfrentou críticas dentro de seu círculo mais próximo. Alguns assessores temiam que a divulgação completa pudesse enfraquecer a credibilidade da Igreja. Outros alertavam sobre a possibilidade de grupos radicais interpretarem certos documentos como uma justificação para questionar a autoridade papal. Leão XIV, no entanto, manteve sua decisão firme. A verdade histórica devia ser conhecida, mas devia ser acompanhada de educação e análise responsável. Em paralelo, pesquisadores externos começaram a descobrir conexões surpreendentes entre os códices e eventos históricos de grande relevância. Alguns documentos continham estratégias de mediação diplomática que, se aplicadas hoje, poderiam prevenir conflitos. Outros descreviam sistemas de comunicação secreta entre líderes de diferentes religiões destinados a manter a paz. Esses achados não só fascinavam os acadêmicos, mas também geravam interesse em governos e organizações internacionais, que viam nos documentos possíveis lições para o mundo moderno. No entanto, nem tudo era claro. Alguns fragmentos permaneciam enigmáticos, com símbolos e referências que desafiavam qualquer interpretação. Leão, consciente da magnitude do desafio, se mostrou paciente e firme, insistindo que a revelação completa não era um objetivo imediato, mas um processo gradual e responsável. A revelação dos segredos do Vaticano começou a transcender fronteiras de forma explosiva. Historiadores, teólogos, jornalistas e líderes de opinião discutiam cada fragmento. O Papa continuava a supervisionar cada passo, sabendo que a história da Igreja estava sendo reescrita diante dos olhos do mundo. Entre os documentos mais impactantes estava um conjunto de cartas dos pontífices do século XV, que descreviam negociações diplomáticas secretas que haviam evitado guerras devastadoras. Os textos revelavam que decisões consideradas arbitrárias na época eram, na verdade, atos de estratégia e prudência para preservar vidas. Essa perspectiva gerou um debate intenso sobre a moralidade histórica. Podiam certos atos questionáveis ser justificados por seus resultados positivos? Enquanto a reação dentro do Vaticano continuava complexa, a comunidade acadêmica internacional se voltava para uma análise exaustiva. Foram criados comitês interdisciplinares para estudar a veracidade e o significado de cada documento. Criptógrafos e paleógrafos trabalhavam juntos, decifrando códigos e referências cruzadas que tinham permanecido ocultos por séculos. A pressão midiática alcançou níveis sem precedentes, com documentos vazados a jornais internacionais. Mas, ao analisar os textos completos, os especialistas demonstravam que a interpretação sensacionalista era infundada. Leão XIV
Em várias conferências de imprensa, enfatizou que os segredos não eram uma arma para criticar o passado, mas um instrumento para aprender. Entre os fiéis, a reação também foi intensa. Muitos começaram a questionar a narrativa que tinham recebido desde crianças e se abriram diálogos profundos sobre ética e liderança. O verdadeiro tesouro não está escondido, mas é o próprio conhecimento que nos liberta, nos lembra Mateus capítulo 6. O momento que o mundo esperava finalmente chegou. O Papa convocou uma audiência extraordinária na Praça de São Pedro, transmitida ao vivo para milhões de pessoas. A atmosfera era solene. Leão, com seu porte sereno, começou a falar. Deixou claro que o que estava prestes a compartilhar não era um escândalo, mas a história esquecida que moldou a Igreja e o mundo. O primeiro documento que apresentou mostrava acordos diplomáticos ocultos que evitaram conflitos sangrentos. O Papa explicou que esses atos, embora moralmente ambíguos, foram essenciais para salvar vidas e preservar a estabilidade. O segundo, ainda mais inesperado, registros de correspondência entre papas e cientistas de diferentes épocas, onde se discutiam avanços em astronomia e medicina. Esses documentos mostravam que a Igreja apoiou pesquisas científicas que hoje consideramos fundamentais. Durante séculos, muitos pensaram que ciência e fé eram irreconciliáveis, mas a verdade mostrou uma colaboração silenciosa e estratégica. A última revelação foi a mais impactante. Um arquivo com testemunhos de líderes que arriscaram tudo pela justiça social e pela caridade. Leão XIV sublinhou que a verdadeira grandeza da Igreja não só estava na infalibilidade de suas decisões, mas em sua capacidade de aprender, adaptar-se e agir com responsabilidade. Esta declaração provocou um silêncio respeitoso na multidão e um reconhecimento universal da humanidade compartilhada. Ao concluir seu discurso, Leão convidou a todos a refletir. Os segredos que hoje se revelam não são um julgamento sobre o passado, mas um guia para o futuro. O mundo nunca mais veria a história da Igreja da mesma maneira.